Olá, pessoal! Na aula de hoje, vamos contextualizar sobre o conhecimento organizacional. Para isso, nesta aula, vamos trabalhar a questão de entender a importância do conhecimento organizacional, vamos falar um pouquinho dos desafios e benefícios ligados ao conhecimento e depois já vamos entender um pouco sobre o histórico, entender sobre a inserção dessa economia do conhecimento e da visualização do conhecimento como fator de produção. Posteriormente, vamos falar do conhecimento organizacional propriamente dito. E assim, finalizamos a aula dando exemplos e conceituando o conhecimento tácito e explícito. Assim, é fácil a gente entender a importância do conhecimento organizacional a partir da dificuldade que as organizações, ou até mesmo nós, quanto indivíduos, temos ao tentar delinear, ao tentar mapear o que de fato nós sabemos, quem sabe o que não sabemos e precisamos saber e por onde começar com essa gestão. Mas essa gestão, ela não se restringe ao diagnóstico, mapeamento apenas dos conhecimentos. Envolve diversos processos, como o processo de criação do conhecimento, retenção, transferência e aplicação dos conhecimentos. Com isso, temos aqui duas reflexões referentes ao processo de aplicação do conhecimento. E eu pergunto a vocês: o que adianta a organização possuir inúmeros recursos se ela não souber utilizá-los? Então, nessa primeira situação, temos a corda, na segunda situação, a escada, não sendo utilizadas de maneira correta e fazendo, contudo, que a organização não obtenha o resultado esperado. E será que as organizações sabem o que realmente sabem? É exatamente isso. A pergunta não está errada. Os conhecimentos podem estar concentrados em poucos colaboradores ou armazenados de uma forma não adequada. Já ouviram falar que o conhecimento é poder? Vamos ver que existe uma grande resistência de alguns funcionários no compartilhamento de conhecimentos. Muitas organizações, inclusive, têm mudado a sua postura e a sua cultura, como neste exemplo, criando ambientes que propiciem a troca de experiências, a socialização dos seus colaboradores. Além de serem considerados ambientes descontraídos e que possibilitam de alguma forma a criatividade e, consequentemente, a criação de novos conhecimentos. E ainda eu pergunto para vocês: é possível reconhecer o setor, ou atividade econômica em que essa empresa atua? Há um tempo atrás, era mais comum encontrar esses tipos de ambientes em empresas de tecnologia da informação ou que trabalham ativamente com a inovação. Mas acreditem, essas imagens são de uma organização do setor de mineração. Contudo, é perceptível a dificuldade em organização, ela dar a ênfase ao conhecimento organizacional. E quando perguntamos aos gestores o que de fato contribui para o seu desempenho organizacional, muitas vezes temos como resposta as funções, os setores, como produção, vendas, marketing, recursos humanos, pesquisa e desenvolvimento, ou até mesmo processos, como estratégicos e de suporte. E muitas vezes esses gestores conseguem até visualizar a organização por meio de uma abordagem sistêmica, com os inputs, processamento e outputs. Mas nos inputs, o conhecimento ainda continua sendo um recurso muitas vezes ignorado, mas que faz toda a diferença. Como exemplo, pergunto para vocês: de que é feita essa primeira cadeira? Acredito que alguns poderiam me responder sobre a matéria-prima utilizada, como a madeira, cola ou equipamentos que também foram aplicados, ou até mesmo uma ordem, uma sequência das atividades que foram realizadas. Quando passamos para as demais cadeiras, começamos a observar que outros elementos foram acrescentados. Como exemplo, a terceira cadeira, já temos tecido,
estofado, né, a espuma. E na quarta cadeira? Nesse caso, já paramos um pouco para refletir como que se deu o processo de produção. Então, chegamos a uma conclusão que lembramos muitas vezes quando vemos um produto ou um serviço que ali temos matéria-prima, equipamentos, a organização do trabalho envolvido. Mas muitas vezes esquecemos que existe ali a criatividade, o conhecimento, relacionamentos, a questão da oportunidade e que contribui na inserção de valor a determinado produto. Ou seja, quando incorporam novos conhecimentos, como a necessidade do cliente ou conhecimentos referentes a ações do concorrente, já consigo, portanto, atender demandas mais específicas. Mas os desafios não param por aí. Ou melhor, eles apenas estão começando. Vamos ver que as organizações enfrentam diversos outros desafios relacionados ao conhecimento, como, por exemplo, a perda de conhecimento com saída de pessoas. E essa saída pode ser tanto por movimentação interna, no qual o funcionário ele é distribuído para um outro setor, ou por movimentação externa, na qual temos a saída do funcionário da organização, por meio da aposentadoria ou até mesmo demissão. Outros desafios são dificuldade de conciliar desempenho e inovação, dependência de conhecimentos-chave de fatores do ambiente externo, dificuldade de adotar novas práticas e novas tecnologias por resistência dos colaboradores, ou até mesmo a utilização do conhecimento não ser adequada, ocasionando assim duplicação de esforços, repetição de erros, e com isso muitos funcionários acabam tendo desempenho aquém do esperado. Ainda temos que destacar que o conhecimento relevante pode estar muitas vezes concentrado em poucos profissionais e que atividades de capacitação estão sendo realizadas de forma apenas reativas ou desconectadas. Vamos adiante com alguns relatos de gestores referentes a esses desafios relacionados ao conhecimento. Na primeira situação, temos uma fala de um gestor em que a equipe foi recém-contratada e que ainda não possui os conhecimentos referentes aos processos e ao modelo do negócio. No segundo caso, temos a situação de movimentação interna anteriormente mencionado. O colaborador que tinha determinado conhecimento não se encontra no setor, uma vez que foi promovido e integra outra gerência da empresa. O terceiro caso se refere à perda de colaboradores devido à aposentadoria, demissões, reestruturações. O gestor relata que quando o colaborador aposenta ou pede demissão, todo o conhecimento adquirido ao longo dos anos é perdido por falta de um programa de transferência de conhecimentos. Na quarta situação, existe uma falta de integração entre as áreas, de transferência, de compartilhamento de conhecimentos e que pode prejudicar com isso o desempenho e o funcionamento da organização. Temos uma outra situação referente a um registro superficial ou inexistente de aprendizados, no qual o gestor afirma que não existem alguns tipos de registros e quando esses registros são realizados, eles estão de forma simplificada ou ilegível. Ainda temos a situação de ausência de processos de captura, disseminação e proteção de conhecimentos. O gestor alega não saber como gerir os conhecimentos críticos e nem quais práticas voltadas à gestão do conhecimento podem ser implantadas, o que introduz o próximo desafio, que é o de priorização de conhecimentos não tão críticos, e por considerarem que todo tipo de conhecimento seria relevante. Uma outra situação é quanto ao nivelamento de conhecimentos em um mesmo cargo.
E com isso, os colaboradores que ocupam o mesmo cargo na estrutura organizacional não possuem os mesmos conhecimentos, aqueles que seriam essenciais da função do cargo. A escassez de especialista é considerado um outro desafio muito comum. A falta de ter alguém com habilidades e conhecimentos avançados no ramo é destacado pelo gestor como uma barreira para a geração de valor aos produtos. E por fim, a necessidade de inovar. Um desafio muitas vezes relacionado à falta de conhecimentos que de fato impulsionem a organização à inovação, seja ela radical ou incremental. Vamos agora discutir dois casos. O primeiro, referente à criação de conhecimentos como estratégia de sobrevivência, uma vez que, após anos de sucesso, a Buscapé perdeu espaço para varejistas, como a Amazon. Nesse caso, a organização teve que buscar novos caminhos para se manter no mercado. O outro caso é do Walmart. Em 10 anos, 4 executivos passaram pela cadeira da presidência. E quanto à temática relacionada ao conhecimento, essa rotatividade ela é considerada prejudicial, ou seja, alguns dos conhecimentos adquiridos pela prática podem ser perdidos. Agora, vamos fazer uma nova reflexão referente ao período no qual estamos vivendo. Uma reportagem no início de abril do Estadão diz que, com a pandemia, mais de 500 grandes empresas terão de passar por reestruturação. E foi o que de fato temos visto. Nesse momento, pergunto: qual o papel da gestão do conhecimento nesses momentos de incertezas e de crise? Ela vai possibilitar, por meio de suas práticas, a organização a se adaptar ao ambiente onde está inserida, ou seja, adquirir conhecimentos referentes aos seus clientes, concorrentes, às condições tecnológicas, políticas e econômicas. Além disso, inúmeros outros benefícios são adquiridos com a gestão do conhecimento. E podemos destacar a criação de uma cultura organizacional mais colaborativa, a retenção e preservação do conhecimento organizacional, a promoção do aprendizado coletivo por meio de capacitação, o que gera, consequentemente, melhoria no desempenho dos profissionais, nos fluxos e processos de trabalho e no processo de tomada de decisão. Dentre esses benefícios, podemos ainda destacar na esfera organizacional um aumento da produtividade, com a incorporação de novos aprendizados e com a retenção de conhecimentos em manuais, repositórios, bases de dados. Quanto aos benefícios relacionados aos gestores, podemos destacar redução de retrabalho, alavancagem da aplicação dos conhecimentos das equipes e até mesmo uma maior integração dos profissionais, dado que a cultura de aprendizagem e colaboração nesse momento será priorizada. Quanto aos colaboradores, o benefício se refere tanto ao desenvolvimento pessoal e profissional, por meio da aprendizagem e atualização constante, da ampliação do alcance de suas ideias, do desenvolvimento de novos contatos e relacionamentos. Mas, antes de falarmos da gestão do conhecimento, vamos entender um pouco o contexto de criação da economia do conhecimento e como tudo começou. Temos que a partir do ano de 1986, o termo gestão do conhecimento foi usado pela primeira vez por Wynne. Neste mesmo ano, Zweig publicou um livro com o nome de Gestão do Conhecimento. E neste mesmo ano, Nonaka trabalhava a questão do movimento da criação do conhecimento, propondo a espiral,
e a interação entre o conhecimento tácito e o explícito, com a finalidade de acelerar a geração de novos conhecimentos. Mas muito antes disso, já tínhamos a discussão da inserção do conhecimento na geração de valor nas organizações. Passamos por muitas mudanças. No primeiro instante, tínhamos a economia agrícola, onde, neste contexto, eram aplicados conhecimentos de economia à produção de colheitas e gados. Devido a um contexto de feudos, a força física era priorizada e, com isso, buscavam maximizar as colheitas, mantendo uma boa capacidade produtiva dos terrenos. No segundo momento, temos a economia industrial, que surgiu na primeira Revolução Industrial, no fim do século XVIII, início do século XIX, na Inglaterra, e que tem por finalidade transformar matéria-prima em produtos comercializáveis, utilizando força humana, máquinas e energia. Posteriormente, chegamos à economia do conhecimento, com a inserção de novos conceitos, como de redes e colaboração. Ou seja, o conhecimento passou a ser considerado fonte de valor. Apesar da economia do conhecimento ter sido pouco teorizada, tanto em termos sociológicos quanto em termos filosóficos, o conhecimento passou a ser considerado o principal fator da produção e a tecnologia seu principal recurso. E o conceito dessa economia para se referir à aplicação do conhecimento, de qualquer campo como estímulo ao desenvolvimento econômico. E a figura mais conhecida por chamar atenção para o impacto do conhecimento nas economias das sociedades industriais avançadas foi o Daniel Bell. Ele acreditava que alguma forma de conhecimento sempre foi fundamental para o funcionamento de qualquer sociedade, no sentido que o conhecimento é um universal antropológico. E ele passa a ser visto como um fundamental fator da produção. Temos ainda que destacar três grandes forças econômicas e sociais para entender a inserção desse novo paradigma relacionado ao conhecimento. A primeira força considerada impulsionadora da economia do conhecimento foi a introdução intencional de tecnologias de informação e comunicação de baixo custo. A segunda força é a globalização, que possibilitou a abertura de mercados e nichos em escala global. E a terceira força está relacionada aos consumidores e suas demandas cada vez mais exigentes. Ainda cabe ressaltar que a noção do conhecimento como bem econômico envolve a necessidade de valorizar as pessoas, uma vez que veremos que o conhecimento está altamente relacionado ao indivíduo. Uma outra característica está relacionada à teoria do valor do conhecimento, onde vamos identificar que os ativos intangíveis são que de fato geram à organização vantagem competitiva. E, consequentemente, houve um aumento de serviços, relacionados à gestão do conhecimento e ao crescimento da propriedade intelectual, apesar de identificarmos até hoje muita dificuldade das organizações na implantação de práticas de gestão do conhecimento. Quanto à questão da teoria do valor do conhecimento, vale ressaltar que muitas organizações buscam gestão ativa nos seus patrimônios visíveis e desconsideram os ativos intangíveis, como conhecimento, por exemplo, o que, de fato, acaba sendo prejudicial para a performance da organização. E finalizando a contextualização dessa economia do conhecimento, cabe apenas destacar as seguintes características, como ela não opera um novo conjunto de leis econômicas, traz uma visão baseada no conhecimento que está presente em todos os setores, não apenas em setores intensivos em alta tecnologia. A economia do conhecimento, ela utiliza a tecnologia da informação e comunicação como suporte, além de destacar a importância da inovação organizacional, trazendo, contudo, o papel dos trabalhadores do conhecimento, que veremos nas próximas aulas. E, além disso, ela traz o desafio de fazer, contudo, essa gestão, tanto do conteúdo
quanto do conhecimento. Bom, falamos bastante do conhecimento, mas ainda não definimos. Assim, trago aqui alguns dos conceitos apresentados na literatura para identificarmos que grande parte apresentam palavras-chave, relacionando o conhecimento a informações, indivíduos, experiências, crenças, valores, insights, a ação e a tomada de decisão. E esta lista é extensa e não para por aqui. Inclusive, deixo uma sugestão de leitura, onde vários conceitos de conhecimento organizacional foram mapeados da literatura com o intuito de apresentar que, apesar de não termos um consenso, os conceitos são muito próximos e relacionados. Assim, coloco ainda a discussão. Afinal, como podemos definir conhecimento organizacional a partir de tantos outros conceitos? Pois bem, vamos utilizar então o conceito de Carvalho ao definir o conhecimento como resultado de um processamento da informação, que ao ser absorvida por um indivíduo, interage com seus processos mentais, suas experiências, insights, valores, crenças, enfim, com a mente desse indivíduo. E, conscientemente ou não, ele utiliza seu aparato psíquico para trabalhar essa informação. E a partir daí, ele vai tomar uma decisão de acordo com o contexto onde ele está inserido. E é bem isso, o conceito de conhecimento está voltado ao saber, resultado da interação, então, desse aparato psíquico com as informações absorvidas pelo sujeito. E passamos a entender que temos então tipos de conhecimento, como o conhecimento tácito, que é aquele conhecimento pessoal difícil de formalizar e, consequentemente, difícil de comunicar aos outros. Ele está enraizado profundamente na ação e no compromisso do indivíduo para um contexto específico. Já o conhecimento explícito, ele é considerado um conhecimento já estruturado e codificado, e que pode ser facilmente armazenado e comunicado. É formal e sistemático e é facilmente expresso em especificações de produtos, fórmulas científicas ou programas de computador e imagens. Ainda temos que destacar o conhecimento crítico, que é aquele definido pela literatura como um conhecimento relevante para a execução da estratégia organizacional, é um conhecimento difícil de ser recuperado, que reduz riscos significativos e garante a sobrevivência da organização. O conhecimento crítico, ele pode ser tácito ou explícito. Mas afinal, qual é a diferença entre dado, informação e conhecimento? Pois bem, veremos isso na nossa próxima aula. Deixo aqui as referências utilizadas neste material e gostaria de ressaltar que ele foi elaborado exclusivamente para fins acadêmicos. Muito obrigada pela atenção, um abraço.